algumas aulas dele na EBD e como a gente aprende, na verdade. Boa noite, irmã Lídia. Deus a abençoe. Seja bem-vinda também. Todos sejam bem-vindos. E vamos, então, orar. Eu vou pedir à nossa irmã Marta Maciel, que é a nossa auxiliar, que eleve a Deus uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe e torne esse momento muito alegre, muito feliz, não só para os líderes infantis, mas por todos aqueles que, de alguma forma, através de nós, né, estarão sendo abençoadas. Nossa família, as nossas crianças nem precisam pedir, né, Marta? Mas a nossa família, os nossos amigos, precisa, né, a todos, e a nós próprios também. Então, oremos, irmãs, e que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãs. Oremos, então, ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, que foi escolhida para nós por Ti, para que nós fizéssemos, Pai, esta reunião aqui, para que possamos ter mais um pouco de aprendizado, Senhor, para estarmos apresentando as nossas crianças. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós durante toda essa pandemia, todos esses problemas que temos atravessado, mas nós temos atravessado com muita vitória, porque nós temos uma liderança boa e nós temos também líderes capazes, e que nós possamos a cada dia estar orando e pedindo uma pelas outras, pela maior e melhor capacitação. Amém, como Senhor. esta que vamos ter essa noite. Ó Pai amoroso, bendito, ó Pai querido, eu quero pedir, Senhor, as suas bênçãos sobre o pastor Hudson, Senhor, que eu também acompanho bastante pelo Face, gosto muito de ler as coisas que ele põe ali, e eu quero agradecer, Senhor, pela vida desse líder, que tem nos auxiliado muito durante muitas programações que temos feito. Pai, agradecemos pela vida da nossa liderança, tanto seja da Carioca, como seja, Senhor, das redes, que o Senhor, Pai querido, esteja capacitando cada uma para que elas possam estar ouvindo, Senhor, as mensagens que vêm de Ti. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que muitas das vezes nós nos sentimos sem chão, porque dependemos muito, Pai. Nós que trabalhamos com criança, como diz a irmã Sebastiana, precisamos orar pelos pais. É verdade que nós que trabalhamos com as crianças de 4 a 8 anos, dependemos dos pais. E colocamos, Pai, estes pais em Tuas mãos, assim como a nossa liderança, assim como todos os líderes que estão aqui, de tantas partes do Brasil, que o Senhor esteja, Pai, alimentando cada uma, Senhor, com o Teu Santo Espírito, que elas possam abrir agora o coração e a mente para aprender mais um pouco de Ti. São muitos, Senhor, que precisam de Ti. Eu preciso de Ti. Nós todos precisamos de Ti. Amém, ó Deus. Só contigo, Pai, nós alcançaremos a vitória que vem através de todas essas lutas que estamos vivendo. Abençoa o nosso Brasil. Senhor, diminua ou acabe, Pai, de uma vez com essa doença que está nos atrasando, nos fazendo, Senhor, muitas vezes estar, Senhor, tristes, porque temos passado por muitas situações. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque a gratidão é diária. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E toma agora, Pai, essa programação toda em Tuas mãos, e esteja dirigindo e agindo em nossos corações. É tudo que eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãs, agora eu vou chamar a nossa querida presidente Vilma. Está me ouvindo, Vilma? Estou ouvindo, sim.
Ô, bênção. Vilma Ferreira, presidente da nossa União Feminina Batista Carioca. Oi, querida. Que bênção. Né? A irmã Vilma vai dar uma palavra e vai estar falando conosco nesse momento. Amém. Boa noite a todos. Quero saudar todos os componentes dessa sala, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Ana pelo convite, né? E é com temor e tremor que nós necessitamos. Louvo a Deus pela vida de todas as líderes e de todas as pessoas interessadas no trabalho infantil. Quero deixar com vocês Efésios 6:10, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Somente com fé, força, esperança, nós chegaremos aos nossos objetivos. Sabemos que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra o inimigo das nossas almas. Contudo, meus irmãos, devemos nos revestir da armadura de Deus e assim podermos descansar na certeza que estaremos habilitados a prosseguir nos dias maus. E que em nossos lábios possamos ter sempre o tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãs, irmão, coragem, força, perseverança. Marchemos para atingir o nosso alvo. Crianças evangelizadas. Será um adolescente, um jovem e um adulto que jamais esquecerão esses ensinamentos. Vamos orar? Santo Deus, misericordioso e bondoso Pai, queremos te agradecer mais uma vez por todas as bênçãos recebidas. Apesar das lutas, temos certeza que o seu amor por nós não muda. Visita, Senhor, cada componente desta sala, Senhor. Visita o coração de cada uma pessoa aqui presente. Pai querido, dê a palavra fácil ao pastor Hudson, que está falando para nós. E que o Senhor nos dê força e sabedoria para enfrentar os desafios futuros quanto à condução das nossas crianças. Obrigado por tudo e por estar à frente, Senhor, deste trabalho. Oramos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém. 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 Ô, irmã, que palavra abençoada. Amém. Glória Nós a Deus. estamos muito felizes nessa noite, porque nós estamos iniciando um trimestre. O terceiro trimestre, né, do ano 2021. Bom é ser amigo, é ter amigos. E está muito linda essa revista, parabéns à irmã Lígia e toda a sua equipe, a União Feminina Batista Brasileira, que caprichou nesse tema e na revista. Para dar abertura, né, e para falar do panorama desse trimestre, a gente passa a palavra à nossa coordenadora, irmã Lídia, que vai apresentar esse panorama, e logo a seguir ela vai apresentar o nosso pastor Hudson, né? Por quê? Irmã, eu sei que vocês trabalham há muito tempo, e o pastor já falou que há muito tempo também faz a ilustração dessas nossas revistas. Então, eu conheço de algum tempo, mas vocês vivem trabalhando dia a dia, né? Então, nada melhor como quem conhece mais fazer a apresentação.
É um prazer, uma alegria muito grande. Sejam todas abençoadas nesse momento. E eu vou pedir, só um minutinho, irmã Lídia, que todas vocês coloquem a opinião de vocês, coloquem as perguntas de vocês, coloquem de onde vocês estão falando, sua igreja, o seu nome, porque a gente quer conhecer todo mundo, né? Com a palavra, então, a nossa querida irmã Lídia. Boa noite para vocês. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. E estou feliz porque a gente tem um grupo grande de pessoas aqui. E esse grupo, com certeza, é um grupo que tem um propósito extraordinário. Que propósito é esse? O propósito de ensinar às crianças o caminho para o céu, ensinar verdades da palavra de Deus. Então, eu quero, assim, parabenizar cada uma que está aqui por você ter se disposto a estar participando deste treinamento aqui conosco. E a Sebastiana pediu para eu dar um panorama do que vocês vão estar ensinando às nossas crianças nesse trimestre de julho, agosto e setembro. Então, para começar, eu quero fazer com vocês uma atividade que está aqui na revista, rapidinho, para a gente introduzir o tema do trimestre. Então, eu vou dar vamos fazer uma caça ao tesouro. Acho que a maioria está em casa. Então, nós vamos fazer uma caça ao tesouro. Eu vou dar umas dicas aqui e você vai em busca desses tesouros que eu vou falar. Entenderam? Ok? Então, a primeira pista é: eu fico sempre em cima do sofá. E meu nome começa com a letra A. Vamos buscar, rapidinho. Não faz. Vai colocando, assim, esses tesouros em cima aí da mesa, em cima do sofá, perto onde você está, na ordem que eu estou pedindo. Vamos para o segundo tesouro. Sou amiga de um pé. Ele me procura sempre para se aquecer. Sou amiga de um pé. Ele me procura sempre para se aquecer. Acharam? Isso. Vou colocando aí do lado. Terceiro tesouro. Na porta da geladeira, eu gosto muito de ficar com fotos lindas a enfeitar. Na porta da geladeira, eu gosto muito de ficar com fotos lindas a enfeitar. Isso. Quarto tesouro. Crianças grandes já aprenderam a me usar. Colher, só criança pequenina é que quer. E será esse tesouro? Crianças grandes já aprenderam a me usar. Colher, só criança pequenina é que quer. Começa com a letra G. Último tesouro. Vovó e vovô sem mim não sabem andar. Acharam? Isso, olha aqui, ó, a dica. Agora, essas crianças espertas vão fazer o quê? Vocês vão ver a letra inicial de cada um desses tesouros e vão formar uma palavra com as letras iniciais desses tesouros aí. Qual vai ser? Olha, a Daniela aqui já colocou. Amigo. Muito bem. Mas então, eu não sei escrever agora, é o
tesouros na nossa vida. E esse trimestre, nós vamos estar apresentando os valores que as crianças precisam aprender para se ter uma boa amizade. Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ixi, Carol, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Então, você pode compartilhar aí a tela para mim, Carol? Você quer os slides, Lídia? Isso. Tá, vou colocar aqui já. Então, olha, nós vamos estar vendo... Conseguimos. Esse trimestre, como é bom ter amigos. Isso, lá em cima, aí, mais um pouquinho. Na lupinha, lá em cima. No modo de apresentação. Isso. Pode passar, Carol. Então, olha, a novidade é que a nossa revista Sorriso do terceiro trimestre de 2021 chegou. Olha que lindas que elas estão. Pode passar aí para elas verem como que as nossas revistas estão lindas. Então, a revista do líder e a revista da criança. Como vocês sempre me perguntam o valor, quanto que está, esse trimestre eu já trouxe com o valor. A revista do líder está R$ 12,90 e a revista da criança R$ 8,90, ok? E aí está o endereço para vocês, então, entrarem em contato para adquirir. Só que tem uma novidade. Essa revista foi tão assim esperada que ela já acabou, a revista da criança já esgotou, gente. Isso é muito bom. E a revista do líder nós ainda temos. Então, você pode adquirir a revista do líder e desenvolver o plano de ensino que vem ali, tá bom? E eu quero dizer o seguinte, que nós voltamos com a revista impressa do líder, que foi algo que vocês da Carioca pediram muito, que não estavam se adaptando com a revista digital. Só que agora vocês precisam adquirir a revista, porque senão nós não vamos ter como continuar publicando elas. Então, eu conto com vocês. Pode passar, Carol. E aí, olha, a revista, ela é a identidade da nossa organização Amigos de Missões. E o que eu quero enfatizar aqui para vocês? Que devido a essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Então, os planos de ensino, as sugestões que vêm nos planos de ensino para vocês desenvolverem com as crianças, vocês podem fazer tanto se o encontro for remoto, quanto se o encontro for presencial. Igual essa atividade que eu fiz aqui com vocês, né, da caça ao tesouro. Nós fizemos aqui nesse encontro remoto que nós estamos fazendo, e vocês foram buscando os tesouros na casa de vocês. Mas se nós estivéssemos no encontro presencial, em vez das crianças irem buscar os tesouros, vocês podiam fazer como o que é, fazer as perguntinhas e elas, então, falariam o nome dos tesouros, ok? Então, isso que eu quero enfatizar para vocês. As atividades que vêm ali, elas já estão adaptadas para essa nova realidade. A revista do líder também está colorida. E algo que eu também quero dizer é o seguinte, nós tivemos que diminuir um pouquinho as atividades,
porque dentro desta nova realidade, mesmo os encontros presenciais, eles não podem ser muito longos, nós não podemos colocar dinâmicas que envolvam contato físico. Então, toda essa preocupação a gente tem na hora de elaborar o plano de ensino, ok? Pode passar, Carol. E aí, olha, qual é o objetivo geral do trimestre? As crianças, elas têm que entender quais são os valores para se ter uma verdadeira amizade. Então, esse é o nosso objetivo, que a criança, durante todo o trimestre, no final do trimestre, elas entendam quais são os valores que norteiam uma boa amizade. Pode passar, Carol. E aí, que valores são esses? Primeiro, elas vão aprender que um bom amigo precisa ser igual a Jesus. Não tem amigo maior que Jesus. E ele mesmo disse isso, não é? Ninguém tem maior amor por seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. E Jesus deu a vida por nós. Então, a criança, ela tem que olhar para Jesus, ver o exemplo de amigo que Jesus foi, para que ela, então, possa ser um bom amigo. Mas ela também vai aprender que um bom amigo, ele é solidário. Então, ela vai aprender a história dos 4 amigos do paralítico. Ela vai aprender a ser um amigo leal e vai ouvir a história de Jonatas e Davi. Um bom amigo, ele é perdoador. Então, ela vai ouvir a história de Jacó e Esaú. Um bom amigo, ele é companheiro. Então, a história vai ser de Ruth e Noemi. Um bom amigo é acolhedor. Então, ela vai aprender sobre o acolhimento com a viúva de Sarepta. Pode passar, Carol. Um bom amigo também é bondoso. Então, ela vai aprender sobre a bondade com 3 amigos que ajudaram Davi, que foi Barzilai, Sobi e Maqui. Ela vai aprender que um bom amigo, ele precisa promover a paz. E aí nós vamos ensinar isso por meio da história de Abraão e Ló. Um bom amigo, ele é respeitador. E ela, então, vai aprender com a história do bom samaritano. Um bom amigo, ele é verdadeiro, ele sempre fala a verdade. E ela vai aprender isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Um bom amigo é honesto. Então, ela vai ouvir a história dos construtores do templo que não precisavam apresentar contas porque eles eram pessoas honestas. E um bom amigo é anunciador das boas novas. E ela, então, vai ouvir a história de André. Então, assim, nós vamos vendo os valores que cada uma de vocês vai trabalhar com a sua criança no decorrer do trimestre, para que ela aprenda a ser um bom amigo. E olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Esse conteúdo, ele não é importante só para as crianças da igreja. Você que tem amigas professoras, você também pode indicar essa revista para elas, porque as atividades que tem ali, elas podem fazer em escolas, porque são valores que norteiam a vida de uma criança para que ela se torne uma boa amiga e aprenda também a ter amigos que tenham esses valores, ok? Então, esse daí é o panorama geral que a Sebastiana pediu que eu desse para vocês, para que vocês tivessem uma visão geral do que vai ser o trabalho nesse trimestre. E quem esteve comigo preparando esse material foi o Hudson,
porque o Hudson, ele é o ilustrador da nossa revista. Então, a gente pensa nas histórias, pensa nas atividades, elabora, e ele, então, desenvolve essas ilustrações para que, por meio dessas ilustrações, as crianças aprendam esses valores também. Então, o Hudson é pastor, tá? Mas mais do que isso, ele é um amigo de Jesus e ele é um bom amigo. Ele tem esses valores aí na vida dele. Então, isso que é o mais importante. Nós vamos ensinar a criança valores que o ilustrador vivencia no seu dia a dia. Então, Hudson, é um prazer poder apresentar você, tá bom? E que Deus te conduza aí nesse momento, ok? Amém, amém. É, sério agora, porque eu gosto de falar de tia Lídia. A tia Lídia deu a orientação, agora não foi ordem não, né? Foi um bate-papo muito legal. Olha que interessante a gente ter um panorama geral dessa revista aqui, que nós conversamos muito. E agora a gente já está pensando na revista do 4º trimestre, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, eu quero agradecer. Quero agradecer a irmã Sebastiana. Está todo mundo me ouvindo? Sim, pastor. Então tá. Ok. Então, eu quero agradecer a irmã Sebastiana pelo convite. Eu aceitei logo de pronto, porque eu acho que, de alguma forma, isso é o meu ministério. Sabe por quê? Eu aceitei logo de pronto, porque eu fui, não amigo de missões, mas fui das Joias de Cristo, lá atrás. É porque eu sou velho, assim, né? Era Joias de Cristo. E eu acompanhei toda essa formação do trabalho da União Feminina, porque minha mãe era líder da sociedade, na época lá, Sociedade Feminina, na igreja, e eu acompanhava ela em todas as programações, e Deus me deu esse presente, que é esse dom de desenhar. Logo que eu comecei a me desenvolver na igreja, eu comecei a perceber que o dom que eu recebo não é para mim, é para os outros, e é para compartilhar com os outros. E é o que eu vou tentar fazer aqui junto com vocês no quadro, né? Por isso tem o quadro aqui. Eu vou, à medida que a gente for conversando, eu vou desenhando, mas eu quero fundamentar a minha fala num livro poético, lá no texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Se você tem uma Bíblia aí, acesse rapidamente sua Bíblia e deixe aberto, porque eu vou falar o tempo todo sobre esse texto, que é um texto que mexeu muito comigo quando eu era criança e nunca mais eu esqueci. A gente vai crescendo, vai aperfeiçoando algumas coisas e outras a gente continua criança. Eu não sei vocês, né? Mas eu continuo crianção, né? Lembrando das coisas do passado, lembrando dos amigos lá da infância, da época de embaixador do rei, das brincadeiras que nós fazíamos. E o mundo é outro. O mundo, como a Lídia falou, tem outro ritmo, outra forma, outro formato. Nós ficamos ansiosos para chegar o domingo, normalmente era no domingo que nos encontrávamos, para irmos à igreja. A gente tinha que checar a lição, conferir, as famílias estavam juntas. Hoje a família fica muito dispersa e as crianças perdem, né? Perdem a referência de figura masculina, figura feminina, de pai, de mãe, ficam às vezes cuidados pelos outros e às vezes, algumas vezes, cuidados por ninguém, além de um celular, que é o que a gente está usando aqui. Então, o problema não é o celular, né? O problema é a estrutura desse mundo que nós estamos encarando. E qual é o meu desafio hoje aqui com você? Eu não vou passar nenhum treinamento. Aliás, é uma tortura. Às 8 horas da noite, a Lídia fala em almofada, sofá, garfo. Não se alimentem agora, deixa para lanchar depois, tá bom?
eu quero falar com você sobre, esse é meu desafio, eu quero falar com você sobre a formação do líder, porque, na verdade, nós que lideramos crianças, que estamos perto das crianças, normalmente a gente coloca os mais novos, os adolescentes, logo que se desenvolvem na igreja, são arrastados para a classe de crianças. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de orar com você, é para nós repensarmos isso. Em que sentido? Vamos colocá-los na escala, mas eles precisam, tanto as meninas quanto os meninos que também estão chegando, precisam se desenvolver biblicamente. Porque sem conteúdo, por mais que você faça atividades e tudo mais, isso vai ficar frágil. E o conteúdo que nós temos é o conteúdo bíblico, é o conteúdo das Sagradas Escrituras. Então, a gente vai tentar entender por que, afinal de contas, são valores e por que é bom ter amigos. A Lídia já deu uma dica aí, né? Porque o maior amigo que nós temos é Jesus, né? E eu quero orar com você agora, pedindo para que Deus nos dê sabedoria. Eu, para falar, encontrar as palavras certas e compartilhar com você o que tem no meu coração e você para ouvir. E o Espírito Santo vai interpretar-se. Ele vai interpretar o que eu falo aqui, o que você ouve aí, para que nós todos sejamos abençoados. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o seu Espírito seja o grande intérprete entre nós, entre eu aqui, e todas as irmãs e irmãos que estão assistindo esta transmissão. Que a tua palavra, e só ela, seja o nosso grande desafio, crescimento pessoal, e que ela mesma, a tua palavra, nos estimule a continuarmos nesse ministério maravilhoso de educarmos as crianças no caminho do Senhor, que é o caminho que elas devem andar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, você achou o texto aí, não é? Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu quero dizer para você que esse texto foi muito interessante para mim lá atrás, porque quando eu era criança bem, não tão pequena, mas ainda era criança, eu era um menino muito quietinho, imagine, eu era um menino muito quietinho. E aí, o que acontecia com esse moleque quietinho lá? Meu pai arrumava sempre alguma tarefa para eu fazer para não ficar andando pela rua, lá pelas bandas de Costa Barros. Já ouviram falar? Quem nunca ouviu falar, saiba que é um lugar lá chamado Chapadão, que hoje virou Complexo do Chapadão. Era lá que eu vivia, foi lá que eu cresci, junto com os meus amigos, e hoje é aquele lugar violento que todos nós conhecemos. Então, olha que coisa interessante. Quando eu era criança, lá atrás, o que acontecia comigo? Meu pai me colocou para trabalhar na casa de um irmão da igreja. O irmão da igreja era ferreiro. Era o irmão Antônio Pita. Quem está aí me conhece da época de criança vai lembrar dele. Irmão Antônio Pita era diácono e ele fazia uns martelinhos para serem vendidos, sabe? Ele fazia os martelos. E não riam, por favor, não riam. Eu trabalhava naquele lugar não batendo o ferro, porque isso só quem podia fazer era ele. Sabe o que eu fazia lá? Eu mexia no fole. Sabe o que é fole? É aquele negócio que acende que acende aquela coisa lá da fogueira lá e sai o fogareiro lá. Imagine como eu saía branquinho, de olhos azuis, daquele negócio lá. E aí,
naquela época, eu aprendi esse versículo. Quando o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Fiz um rabisco rapidinho aqui, e eu quero dar a esse versículo quatro coisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Só um minutinho. Bem, vamos pensar aqui. A primeira coisa, a Lídia já falou, eu vou repetir. Tem um som aí interrompendo. Bem, a primeira coisa que eu aprendo com esse versículo é com o ferro se afia com o ferro. Então, o ferro se afia com o ferro porque eles vão se ajustar ali. Mas o amigo é sempre verdadeiro. Sempre o amigo é verdadeiro. Sempre o amigo diz a verdade para os outros. E vocês sabem como é que funciona esse negócio? É muito interessante. Essa parte aqui tem que ser de ferro. E os pedaços de ferro que o seu Pita tinha também eram de ferro. Então, esse aqui entrava na brasa, aquecia, amolecia e vinha para cá receber pancada para chegar no formato ideal. Aqui embaixo tinha um grande galão de água em que ele colocava esse ferro e ele fazia ali naquele balde de água, aí ele ficava rígido de novo, depois voltava para ganhar mais pancada. Por que o amigo é verdadeiro? Porque o amigo é aquele cara que vai falar para você, ou aquela amiga que vai falar para você. Eu acho que você precisa dar uma ajeitada nesse vestido porque está um pouco levantado. Porque quem fala isso é porque é amigo de verdade. O amigo de verdade é o que chama a gente e chama a atenção. Olha, é melhor você... Olha, veja se isso não tem a ver com os líderes de criança. É melhor você evitar fazer isso, porque isso não faz bem. O amigo vai ficar com bico? Não sei. Se for feito isso com amor, talvez não fique tanto com bico. Vocês conseguem lembrar de alguma história da Bíblia em que Jesus agiu dessa forma? Agiu sendo verdadeiro? Eu consigo ver isso o tempo inteiro. Sabe o texto que eu lembrei quando pensei nisso aqui? Foi de Mateus, capítulo 16. Aquele texto que diz que Jesus pergunta: que os homens, o que me dizem que eu sou? Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Estava numa roda de amigos e Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, como sempre ele, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro. Porque fez a coisa certa. Mas logo em seguida, lá pelo versículo 20, 22, Jesus vai falar: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, e vou morrer no lugar de vocês. Aí Pedro fala: não, Jesus, para com essa conversa. Aí Jesus fala: Pedro, fica quieto. Calma, Pedro, calma. Fica quietinho, porque, na verdade, é o espírito maligno que está em você. Olha que coisa! O amigo é sempre verdadeiro, e ele sempre vai corrigir o nosso rumo. Então, quando eu e você, que somos cristãos, que seguimos a Jesus, trabalhamos com amor, como diz o apóstolo João, a gente pode, com amor, ajustar o caminho das crianças e também dos mais velhos, com amor, com um coração sensível à dor e ao sofrimento do outro. Então, como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tem uma segunda coisa que eu preciso falar com vocês. O amigo de verdade, a gente já falou um pouco sobre isso, o amigo de verdade, ele suporta o atrito. Porque quem suporta uma fala dessa, na verdade, também é amigo, né? Porque ele ouve, ele pode até fazer bico, mas ele não vai embora, ele volta, porque ele percebe que foi para o seu bem.
Só as pessoas maduras conseguem isso. O amigo suporta o atrito, ele aguenta o tranco, como a gente costuma dizer, não é? O amigo e as crianças de hoje precisam desse tipo de... Não só as crianças, mas especialmente disso, precisam de limites. Então, a gente precisa mostrar que é amigo, que é amoroso, mas que pode ser mais amigo ainda se aprendermos, nós podemos ser mais amigos ainda se aprendermos a suportar o atrito. Vamos tentar lembrar de histórias que estão na Bíblia e também são marcadas aqui na revista, que mostram bem isso. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da história de Jonatas e de Davi, não é? A história de Jonatas e Davi é muito interessante porque, imaginem a pressão do Jonatas com o pai dele, o Saul, fazendo toda aquela perseguição a Davi, e como Jonatas defendeu Davi o tempo inteiro. E o suporte do atrito, então, quando os cristãos são perseguidos, a gente sempre precisa aprender a suportar o atrito, a suportar o confronto, a suportar a crítica. Olha que coisa interessante. Então, pode colocar aí a sua crítica, não há problema nenhum, porque toda crítica ela vai partir de um ponto de vista, e esse ponto de vista pode, se nós formos sensíveis, se nós estivermos abertos para a fala do outro, a nos desenvolvermos. E olha que coisa extraordinária tem sido a convivência, por exemplo, com a Lídia na confecção da revista. Às vezes, a gente faz ou desenvolve alguma tarefa, alguma atividade, e ela, com muito jeito, fala, olha, eu acho que é melhor fazer desse jeito, e a gente conversa, e a gente vai aperfeiçoando, melhorando o que deve ser feito, como ela disse aqui, com a revista dos líderes, não é? O amigo, de verdade, suporta o atrito. Porque quem não suporta o atrito é só coleguinha. Coleguinha faz bico, vai embora, não quero mais falar com você, e aí é cancelado, né? Aí a gente sabe que isso acontece com quem é cancelado. Tem uma terceira coisa que é fundamental, que a gente precisa parar para pensar, que é a questão do tempo. Olha, se tem uma coisa que eu desenvolvi nesse período da pandemia, foi meu momento aqui, sozinho no escritório. Eu já fazia isso, um momento devocional, mas agora eu tenho compartilhado isso nas redes sociais. E eu fico impressionado com essa questão do tempo. Alguns amigos lá da época ainda de crianças, na época de embaixadores do rei, agora estão se reencontrando, e a gente está querendo, um dia, quando acabar essa pandemia, voltar uma reunião do abraço. Por quê? Nós estamos nos reencontrando e descobrindo onde estamos. Cada um de nós está espalhado por esse Brasil, e tem gente até do lado de fora do país, mas a gente vê que o amigo é alguém que resiste ao tempo. Você deve ter amigos antigos, não é? E os amigos dos seus pais? Também são seus amigos? Olha que coisa interessante, o amigo resiste ao tempo. O tempo pode passar, mas a amizade não passa. Nem a distância pode afastar a gente. E em Provérbios 17 vai dizer: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Eu tenho amigos por todos os lugares por onde eu andei. Por quê? Esses amigos marcaram a minha vida, marcaram a minha história. E é muito interessante agora, quando eu conto algumas histórias, eles se lembram, eu não costumo colocar nome, eles se lembram do que nós vivemos juntos. E criança apronta demais, né? Então, nós aprontávamos juntos e hoje nós servimos a Deus juntos também. É muito agradável. Então, vamos relembrar aqui. Como é que diz lá? Provérbios 27:17. Abre a minha Bíblia aqui, ainda em papel. Olha que coisa antiga. Como ferro, com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, o irmão Pita, lá de trás, da época de
de pré-adolescente, em Costa Barros, me ensinou com a tarefa de aquecer, de assoprar o fole para aquecer a chama, que um amigo é verdadeiro, que um amigo de verdade, ele enfrenta, ele suporta o atrito, que um amigo de verdade, ele resiste ao tempo. Mas tem uma coisa também do amigo que todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe, todo mundo acredita, que todo mundo prega em todo lugar, de todas as formas. O amigo de verdade quer seu bem, sabe? Um amigo de verdade, a gente suporta um amigo de verdade porque ele é sempre verdadeiro. E a gente acredita nisso porque ele sempre quer o meu bem. Tem amigos que chamam a atenção da gente, mas a gente releva porque fala assim, peraí, tem que parar para pensar porque ele quer o meu bem. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa aqui sobre isso? Eu consigo lembrar de algumas histórias bíblicas. Por exemplo, está na revista, a história de Abraão com o seu sobrinho, não é? Ele queria o bem de Ló e escolhe o seu lugar. Pode escolher o seu lugar, eu fico para trás, não tem problema. Abraão estava ensinando para ele que queria o bem do seu sobrinho. O amigo quer o bem, por isso a gente suporta o atrito, né? Ele é verdadeiro, não é sem educação, é verdadeiro, é diferente, né? Por isso a gente suporta o atrito. Ele quer o meu bem e eu sempre quero por perto de mim quem quer o meu bem. Olha que coisa interessante. Então, o amigo quer sempre o meu bem. Mas tem uma coisa nessa revista que me fez lembrar desse texto e me fez parar para compartilhar com você. Sabe o que é? A primeira lição vai dizer que um amigo de verdade está aqui. Um bom amigo é igual a Jesus. Tá aqui. Um bom amigo é igual a Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E eu vou dizer para vocês, o que é a verdade? Além de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que Jesus pode falar? Eu não chamo mais vocês de discípulos, de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque Jesus é o amigo melhor. Lembra da musiquinha? Jesus é o amigo melhor? Ele é o amigo melhor porque ele é verdadeiro. Jesus também é o melhor amigo, porque Jesus, é ele quem nos chama a atenção quando estamos errados. É pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. E Jesus disse assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras, porque elas testemunham de mim. Então, olha que coisa interessante. Quem é cristão sempre está sofrendo atrito. Sabe por quê? Porque a gente está num processo de santificação. E o processo de santificação é um processo... você sabe que é santo, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Santo é separado. E hoje eu estava dizendo que santo, separado, é uma coisa muito interessante que eu me lembrei do grande escultor Michelangelo. Ele esculpiu aquela estátua extraordinária de Davi, também fez o Moisés, e ele é muito conhecido por pintar o teto da Capela Sistina. Mas vocês sabem por que eu estou falando do Michelangelo? Porque ele pegou uma pedra enorme de 5 metros e qualquer coisa, e aí falaram para ele, faz o Davi. Aí ele olhou aquela pedra que já estava separada da pedreira, você percebe? A pedreira era uma coisa, mas aquela pedra de 5 metros por 3, aquele cubo imenso de 5 metros por 3 que estava lá na frente do Michelangelo, falaram para ele, faz o Davi daí. E três outros escultores desistiram, mas Michelangelo persistiu. E ele foi burilando, arrancando os excessos, aparando as arestas, e nós temos essa escultura extraordinária de Davi, do Michelangelo. O processo de santificação é isso, a gente é santo
separado por Deus daquela pedreira, daquelas trevas. E haja pedreira no mundo de hoje, não é? Somos separados. Mas Deus vai nos aperfeiçoando, moldando, caprichando, melhorando, para que nós sejamos, então, santificados. Então, você entendeu isso, né? Jesus é o amigo melhor, porque ele é sempre verdadeiro. A gente pode confiar no que Jesus está falando. Jesus, ele sempre nos desafia. A minha mãe dizia, e dizia não, ela diz isso, só se exige de quem pode dar. E ela exigia um bocado, então me sentia muito exigido. Minha mãe menos, meu pai muito mais. Mas olha que coisa interessante. Jesus também é o grande amigo e o maior dos amigos. Sabe por quê? Porque Jesus não é uma história. Jesus está vivo. Sabe por quê? Porque Jesus vive em mim. E isso vai atravessar o tempo. Tanto eu quanto o tempo. Sabe por quê? Porque a eternidade está com ele. E ele atravessou a morte para o outro lado. E grudado nele, e ele em mim, a gente vai chegar lá do outro lado. Então, Jesus, que é um amigo verdadeiro, ele atravessa o tempo. E olha que prazer que eu tenho de estar falando isso com os irmãos. E eu era só um molequinho, de nariz escorrendo, de chinelo de dedo, de short bem curtinho, correndo pelas ruas lá, pela calçada da igreja, subindo escada, descendo escada, lá na área onde eu fui formado, mas eu fui acolhido por aquelas irmãs. Eu fui acolhido, educado e ensinado a ser amável com as pessoas. Eu fui acolhido, educado e ensinado a temer a Jesus. E eu não quero desistir disso. Eu quero prosseguir nisso. Vejam a tarefa grandiosa que vocês tiveram. Eu tenho um orgulho, uma alegria tão grande de ter reencontrado minha professora da época, ainda da igreja de Benfica, que eu tinha 6 anos de idade. Ela me descobriu, não sei como. Ela falou, você lembra de mim? Eu não lembrava nada. Só quando ela falou o nome é que eu consegui lembrar quem ela era, né? E aí é aquela coisa, você olha a pessoa e fala assim, não era essa professora, não. Mas eu também não era esse rapaz, não era esse coroa que eu sou hoje, né? Era um menino de 5, de 6 anos. Como é que era a imagem que eu tinha dela? Então, o amigo atravessa o tempo. E aí ela mandou uma foto e nós nos reencontramos. E olha, ninguém é mais amigo do que Jesus, gente. Ninguém. Amigo que é amigo de verdade, ele quer seu bem. E sabe por que a gente tem que falar para todas as crianças à nossa volta que é bom ter amigos? Porque a maior experiência que a gente tem de amizade é a amizade com Jesus. Porque a amizade que a gente tem com Deus, ela ultrapassa a relação que nós temos na nossa casa, com os nossos pais. Hoje eu não estou aqui mais com meu pai, com a minha mãe. Ela ultrapassa a relação que nós temos com os nossos cônjuges. Minha esposa está lá na sala, eu estou aqui no escritório, gravando e falando com os irmãos. E ela ultrapassa a relação dos pais. Meu filho já está grande, já cresceu, já logo em setembro eu serei avô. Ele não está mais aqui. Então, o tempo que eu tinha com a educação do meu filho era aquele, já passou. Então, eu preciso ter consciência dessa questão do tempo. Mas a minha relação com Deus, ela precisa continuar firme, precisa se firmar cada dia mais. E eu só consigo isso com oração, com leitura bíblica e com a convivência com os irmãos. Então, não é só uma questão moral, é também uma questão moral, mas é bom ter amigos porque os amigos exemplificam para a gente quem é Jesus de verdade. Como ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. E por que Jesus fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando? Eu sempre achei isso muito assustador, né?
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Porque ele é Deus. É Deus quem sempre quer o melhor de nós e, por isso, está nos indicando o caminho correto de nós andarmos. Sabe, para concluir essa minha fala com vocês aqui, essa reflexão, na verdade, que eu quero estimular você a pensar no seu compromisso com Deus. Por isso, o seu compromisso com Deus te leva a esse ministério. O seu compromisso com Deus te leva ao ministério com as crianças, a educação das crianças, a enfrentar os desafios das famílias que não estão nem aí para o que acontece com as crianças. Sabe por quê? Porque Jesus deve ser seu amigo. E o maior exemplo que as crianças têm de amizade são vocês, professores, professoras. Aí, quando você falar de verdadeiro, você precisa ser igual a Jesus, verdadeiro. Quando você precisa falar chamar a atenção de uma criança, faça-o com amor. E você tem que explicar, eu faço isso porque a gente só se desenvolve com atrito, não dá para ficar pronto. E todo o tempo vocês devem ter o prazer imenso, porque as crianças estão crescendo cada vez mais rápido, né? De ver as crianças crescerem e se desenvolverem. Eu quero que Deus te abençoe. Lá no fundo do seu coração, eu quero que o Espírito Santo, de alguma forma, toque você, para que você perceba que é na relação com Deus que nós vamos nos aperfeiçoar. É na relação com os outros, ainda que seja por intermédio da tecnologia, que nós vamos nos tornar pessoas melhores. É na relação conosco mesmo que a gente começa a perceber o quanto nós precisamos de Jesus. Jesus sempre foi verdadeiro, ele sempre está disposto a nos ouvir e a tratar a gente, a aperfeiçoar a gente. E ele atravessa todo o tempo, ele quer o meu bem, sabe? Até há pouco tempo atrás, eu tinha um dos martelinhos feitos pelo irmão Peter. Eu não tenho mais, por causa da mudança, dessas coisas todas, mas é impressionante como o ferro, sendo atritado pelo outro ferro, ele vai tomando forma, né? E vai ficando bonito, e vai ficando útil. E a minha oração é que você se torne útil na causa do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que maravilha, pastor! Como nós aprendemos sobre amizade. Devemos, cada uma, nós, líderes infantis, primeiramente desenvolver a nossa comunhão com o Senhor, aprender com Jesus, ficar na dependência dele, né? Só assim é que nós estaremos preparados para trabalhar com as nossas crianças, orientá-las e a conduzi-las também, né, a fazerem bons amigos, mesmo que seja virtual, né? E porque nós temos percebido que nossas crianças, agora, nesse tempo de desafios, elas têm usado muito, né, a tecnologia, nesse momento. Então, é necessário que nós aprendamos, que nós possamos ensiná-las também a desenvolverem a amizade dentro dessas ferramentas agora, modernas, que elas trabalham tão bem, elas sabem lidar tão bem, né? Melhor do que nós adultos. E eu gostaria de agradecer ao pastor por essa aula magnífica sobre a amizade. Aprendemos muito. E também saber das irmãs aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, dar alguma opinião? Pastor Hudson, a irmã Mônica Coropo está aqui, mandando um beijo para o senhor. A Mônica, minha amiga, ok. Deve estar cantando, né? Deve estar cantando. E as irmãs estão aqui, amém, que mensagem edificante. Obrigada, pastor Hudson. Enfim, irmãs, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui, que a gente vai ler.
Estou mandando um abraço aí para vocês, o Hudson e para a irmã Lídia. E nós gostaríamos de lembrar, né, aos líderes, eu tenho sempre em mente aquele versículo, pastor, de Daniel, que o nosso trabalho como líder infantil não é em vão. Há uma promessa para nós, eu já falei isso para as nossas irmãs queridas, né? Lá em Daniel, só um minutinho, 12, no 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aprender sobre a amizade é um dos itens que vai ajudar a cada líder resplandecer, brilhar como as estrelas, né? Então, Muito isso é muito importante. E eu gostaria... Exemplo legal que é de Daniel. Se tem um cara que suportou aquele período do cativeiro babilônico, foi Daniel e seus amigos. Exemplo de amizade extraordinário. Amigo de verdade ora junto com a gente. Também. Chora junto, isso aí. Ora, come. É muito bom. Ter amigo é muito bom. Pastor Hudson e Sebastiana, tem uma pergunta aqui da Mônica. Pois Como não. o Viva de Missões pode incentivar o desenvolvimento artístico das crianças para que tenhamos outros pastores Hudson no futuro? Quiser dar umas dicas aí para as irmãs, né, pastor? A gente sabe do desenho, da arte, como uma grande ferramenta, né, para alcançar as crianças, porque as crianças são muito visuais também, né? Sim. Bem, assim, se tem alguma dica que eu posso dar, é estimular. Eu acho que a gente precisa estimular essas crianças a entenderem que o dom, não só da música, mas qualquer habilidade que você tem é presente de Deus. E eu conheço alguns que são massacrados da minha geração, né? Daquela época lá, porque gostam de desenhar. Eu tenho na minha igreja, graças a Deus, um grupinho muito bom de uma molecada boa que vem aqui no escritório, que a gente conversa, que a gente desenha junto. Então, não tem outro segredo, se é que tem algum segredo, além de estimular. Igual a Mônica trabalha, por exemplo, com música, tem que estar tocando, tem que estar perto, tem que pegar no instrumento, tem que entender como isso funciona, e eu acho que isso precisa ser feito. Todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe desenhar. Se você consegue escrever uma letra, você consegue desenhar. Não é uma questão motor, é uma questão de visual, da forma de nós olharmos. Mas como a gente está no mundo das imagens, eu acho que isso tem crescido bastante, o pessoal tem trabalhado com isso, e quase ninguém mais usa papel, usa quadro, né? O pessoal usa tablet, e eu estou aprendendo a trabalhar com um tablet também. Assim, não tenho muito o que falar além disso, porque eu tenho uma experiência para contar, e vai ser bem rápido, que eu quase apanhei na igreja, porque eu levava o bloquinho e ficava desenhando na hora do culto. Você imagina isso? Vocês já viram isso na igreja? Criança desenhando na hora do culto. Quando meu pai descobriu que eu levava o bloquinho, ele ameaçou me bater, mas eu estava perto do pastor naquela hora dos cumprimentos, e aí o bloquinho caiu no chão, aí meu pai, o que é isso? Aí o pastor Valdir Guerra, ele chegou e falou assim, não, deixa o menino, deixa ele desenhar. E aí meu pai falou, se você aparecer de novo com esse caderno na igreja, você vai apanhar. Eu fiquei com medo. Só que o pastor me chamou do gabinete. Eu falei, agora que ele vai descascar, ele vai brigar comigo. Ele falou, você tem uma tarefa, eu vou falar também com seu pai. A partir de agora, você vai fazer o desenho e vai escrever os tópicos das minhas mensagens e vai dizer para mim o que eu preguei. E aí ele falou isso com meu pai, e é por isso que eu faço tudo com tópico. Eu aprendi a fazer isso lá atrás. Então, vale o estímulo, vale o amor, o carinho, porque amigos crescem com outro amigo. Né? Um dia eu vou desenvolver um ministério tão bonito quanto o da Mônica
Coropes, mas eu acho que ainda não consegui. Hudson. Tem um- Hudson. Oi? Mas deixa eu dar uma palavrinha aqui quanto a isso Tá. também. Eu acho interessante, assim, que ela perguntou, né, em relação aos amigos de missões, como estimular. Uma Que das bom. nossas propostas também, se vocês que trabalham com a revista, vocês observam, é que a gente sempre propõe que as crianças utilizem materiais diversificados para fazer as atividades. Então, é uma tinta, é uma massa de modelar, é uma colagem com areia, é uma pintura com tinta guache, ou então com lápis, ou então com canetinha. Então, essas diversificações de materiais são importantes para o estímulo da criança também. E a gente também tem a preocupação de deixar algumas atividades na revista infantil que ela possa apresentar a sua criatividade. Então, não vem sempre os desenhos prontos, mas ela atua frente àquela proposta que está ali. Então, essa forma dela atuar dentro daquela atividade que está proposta também é uma maneira da gente desenvolver essa parte artística da criança. Tá? Obrigado pelo socorro, Lídia. Nunca foi tão bom, viu? Tem um comentário aqui, pastor, da Flávia Burais. Ela diz que é muito gostoso de ver como o pastor apresenta com dinamismo, através do desenho, os valores da amizade. Amém. E todos estão amando, estão gostando. E realmente é um exemplo muito importante, porque o que às vezes nós encontramos nas nossas igrejas é algum preconceito em relação ao ensino bíblico com o talento, o dom artístico, de desenvolver junto com as crianças essa parte artística também, que a infância, ela é realmente muito estimulada, ela gosta de colorir, de fazer coreografias, de fazer objetos de sucatas. Então, a gente pode muito, sim, falar da amizade, dos valores da amizade, falar de Jesus Cristo também usando as atividades artísticas, né? O fazer, que ela aprende muito mais fazendo do que apenas só observando. Sim, tem estudos muito profundos sobre essa questão da criança se expressar. O desenho é uma expressão, né? Alguns desenhos que eu recebi nessa pandemia de crianças da minha igreja, que são filhos de meus alunos de escola dominical, que eu tive que falar com o pai, olha, cuidado com o que você anda falando aí, porque o desenho do seu filho está denunciando a angústia que você está vivendo. Veja, eu só mandou um desenho que achou legal. Na verdade, era um desenho angustiante, mostrando como a criança está sendo massacrada por essas mortes todas que estão acontecendo à nossa volta. Tem aqui a Mônica também falando o seguinte, a palavra do pastor ao pai se conecta ao que Jesus diz, deixai vir a mim as crianças. Né? Precisamos incentivá-las, abraçá-las e incentivá-las também a aprenderem sobre a amizade, mas também desenvolver a criatividade delas, né? Dentro da palavra, dentro daquela lição que está sendo passada para ela naquele momento, né? Verdade. Deixar vir a mim também, esse negócio aí de deixar vir a mim é muito interessante, porque às vezes também a gente se coloca exatamente como os apóstolos. Deixa Jesus de lado, a gente cria obstáculos para a criança se aproximar de Jesus. E Jesus é tão simpático, né? Ele quer a criança perto, a gente é que cria obstáculos para que a criança se aproxime. Interessante o que eu encontro, que eu vejo na revista Sorriso, desde que a gente está trabalhando já há algum tempo com a revista, é a oportunidade que em cada encontro
você como líder, quando você se debruça mesmo, estudando, trabalhando aquela lição, você encontra também oportunidades, porque ela não é um trabalho só fechado, ela dá abertura para você, através do seu estudo, da sua criatividade, do seu compromisso enquanto cristão, também ajudar a criança cada vez mais a desenvolver os seus dons e talentos. É uma literatura, né, que dá oportunidade, ela não é fechada, ela dá oportunidade de você criar. E isso é muito importante para o líder infantil, ele ter essa oportunidade de criar dentro daquele grupo, daquele público dele, né, que só ele que está conhecendo aquela sua criança, as suas crianças de 4, 8, na verdade, elas são diferentes de cada grupo para grupo, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, tem uma coisa que eu irmã Tatiana, do desafio, que é muito interessante, porque quase ninguém conhece, por exemplo, a história de Basilai. Que tal se você começar a estudar essas sugestões bíblicas aqui? Valem um devocional, uma vida inteira de estudos em cima disso aqui. É um currículo que a revista Sorriso tem, que abrange todas as áreas da nossa vida, como a irmã acabou de dizer. A gente precisa explorar um pouco mais isso. Mas, para que isso ocorra, tem que ter dedicação. Começar a estudar segunda-feira, para poder dar aula no fim da semana. Pode falar, irmã Lídia. Não, é que alguém, acho que foi a irmã Nora, colocou aqui uma observação sobre as imagens que tem no final da revista com os personagens da Turma Sorriso para a criança pintar, a criança recortar, e ela cria a história. Então, por que a gente propõe isso? Exatamente para desenvolver esse processo criativo da criança. E vocês sabem que nós estamos trabalhando com as crianças da geração alfa. Então, essas crianças da geração alfa, elas são protagonistas do conhecimento. Então, elas querem estar atuando, elas querem estar desenvolvendo ações e não ficar de forma passiva. Então, quando a gente propõe essas ferramentas ali no final da revista, essas imagens que o Hudson coloca para a criança recortar, pintar e ela criar a história, é justamente com esta intenção, pensando nesta criança desta geração. Ela é uma criança que tem potencial, que ela tem criatividade e que ela quer ter uma ação mais efetiva nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, é bom que vocês lembrem-se disso, porque tudo tem uma razão de ser naquilo que a gente propõe na revista. E no próximo trimestre, que é o do 4º, ainda eu estou propondo alguma coisa diferente, que elas recortem, pintem, criem a história, grave num vídeo e mande para a vovó ou para o vovô. Uma atividade de família, olha só. Muito bom. Mas, pastor, olha, está sendo uma bênção, as pessoas estão aqui comentando e tem eu não estou comentário nenhum. Está sendo uma bênção, nós poderemos ter outros encontros também, né? Mas eu gostaria... Quem sabe a gente faz uma oficina de desenho, né? E olha, nosso 3º congresso vem aí, pastor. 3º congresso Kids. Mas o que eu gostaria de lembrar, né, para as irmãs e para os irmãos que estão conosco nessa sala, eu disse que essa sala é bem alegre e vai continuar muito mais alegre, de apresentar. Eu peço permissão ao pastor, né? Eu tenho esse quadrinho aqui, adivinha quem fez, quem pintou? O Hudson. Tem aqui também algumas
eu tenho poucas coisinhas, né? Que eu sei que o irmão tem muito mais. Alguns livros ilustrados também de histórias pelo irmão. Mas eu estou sabendo que o irmão está produzindo aí um grande trabalho para a nossa infância, né? Para nossas crianças, mas eu quero dizer que nós, líderes infantis, somos tão crianças quanto os nossos aluninhos, os nossos amiguinhos. Então, a gente quer saber um pouquinho dessa sua criatividade aí, sobre Gênesis, né? Não sei. Fala aí, Tá pastor. bom. Muito obrigado, irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana sabe bem o que é isso. Eu fiquei emocionado quando descobri que eu ia ser avô. Já é um susto quando seu filho começa a namorar, depois ele casou, aí 2 anos e meio de casado, ele veio comentar que eu ia ser avô. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido, e eu criei o Mateus, eu e Marília só temos ele, eu criei o Mateus, todas as noites eu contava histórias da Bíblia para ele, porque naquele tempo dava para fazer isso, né? Então, a gente, em vez de ver televisão, a gente sentava e eu contava, dramatizando as histórias. Tem até uma história que minha esposa gosta de contar sempre que a gente senta para comer pizza. Ela fala, teve uma hora que eu falei para ele, conta essas histórias, mas cuidado que o menino ainda é pequeno. Eu fui contar a história de Sansão, que o Sansão desobedeceu a Deus e acabaram furando os olhos de Sansão. E aí ela ficou muito chateada, porque ele ficou nervoso aquela noite, né? E ficou com dificuldade de dormir, pensando, se eu desobedecer, vão furar os meus olhos. Não é nada disso. Mas o que me levou a fazer isso aqui? Pensando no meu neto. Eu pensei no Noah, que é o nome do meu neto que vai nascer em setembro, e produzi um texto, tomei coragem de produzir o texto e as imagens deste livreto infantil que chegou ontem aqui. Ele vai se dividir, o livro vai, na verdade, é uma coleção de livros, que ela vai se dividir em 5 partes. A criação, a queda, o recomeço, que é a história de Noé, a redenção e o povo. Tudo isso está no livro de Gênesis. Por quê? Porque eu fui procurar uma Bíblia infantil. E todas as Bíblias infantis passam pelo livro de Gênesis contando histórias como se elas fossem desconectadas. Quando, na verdade, o livro de Gênesis não é só a criação do mundo, é também a criação do mundo, mas é a criação e o desenvolvimento do plano, eu vou folheando aqui para você olhar, do plano de salvação de Deus, né? Deus vai criar um plano, vai criar um povo, e desse povo vai vir o Messias. Então, Deus vai colocando ordem nas coisas, como a gente precisa colocar nas gavetas, nos armários, não é? E aí ele vai cobrindo essas coisas com toda a sua criação. Aqui eu estou folheando o livro para vocês verem, está dando para vocês verem. Então, ele vai falar para encher a terra, e eu procurei fazer isso usando uma criança como ajudante, viu? Tive 2 crianças na igreja que foram minhas ajudantes, a avó e a mãe, contavam a história, e as crianças falaram, eu não entendi, o que é isso? Então, nós fomos ajustando todo o texto, baseando nisso daqui, e esse aqui fala só sobre a criação. Eu estou fazendo o da queda, que é o que vem logo a seguir desse daqui. É isso que eu produzi nesse período, e gostaria muito que as pessoas entendessem que o plano de salvação não é uma historinha contada num livro antigo. É uma história que pode nos ler, como diz lá, né, a Bíblia, lá no Novo Testamento, quando Paulo fala para Timóteo, essas sagradas escrituras podem te fazer sábio. E ele estava falando das escrituras do Antigo Testamento. Então, eu gosto disso, eu sou professor de escola dominical, e eu me desafiei a fazer isso. Já que eu estava tomando muito remédio, ficando acordado a noite toda, eu fui produzindo esse livro de Gênesis,
sobre a criação. É isso. São 32 páginas. São 32 páginas com a história da criação. Eu vou ler um pedacinho aqui. Vou ler um pedacinho para vocês verem. Deus, no outro dia, disse: ajuntem-se num só lugar, a parte seca das águas que estão debaixo do céu, e a esta parte seca ele chamou de terra. Ele observou bem e viu que ficou bom. Ele continuou e disse: cubra-se a terra de muitos vegetais. As plantas produzam flores, façam sementes, e as árvores também façam isso. Ele viu tudo e percebeu que ficou bom. Este foi o terceiro dia. Sim. Eu não sou vendedor de nada. Se vocês quiserem depois, vocês podem entrar em contato. Aliás, essa é a parte ruim da história, é ter que vender. Se eu pudesse fazer sem precisar me preocupar com isso, seria melhor. Mas, se vocês quiserem, podem entrar em contato aí com a irmã Sebastiana, ela passa meu celular, fique à vontade. E o livro está no Mercado Livre, está livre, né, para quem desejar. Como é no Rio de Janeiro, eu acho que é melhor a gente fazer contato direto e arrumar um jeito de entregar o livro para vocês. Pastor, já tem algumas pessoas que estão querendo. Eu também quero. Tá? Eu também quero. Agora, interessante, eu quero falar o seguinte, pastor. Na realidade, o professor hoje, o professor infantil, ele tem que estudar muito. Daqui Sim. por diante, não vai poder mais ficar sem estudar, só pegar no final da semana a lição e apresentar domingo. Vai ter que estudar muito, não só a palavra de Deus, mas também, né, tudo que concerne, que dá margem a ela apresentar bem aquela lição. Né? Eu estou vendo aqui, só como exemplo aqui, o irmão desenhou uma menina aqui nessa Amigo em Todo o Tempo, na página 24. 24. Na página 24, Provérbios 17 ainda, né? Então, Isso. Olha só como a criança, o professor tem que orientar a sua criança e ela vai desenvolver um trabalho dela particular dentro daquilo que o professor está ensinando. Então, ele tem que ter um conhecimento aguçado sobre o que ele está ali ensinando, porque, olha só, a criança vai precisar usar uma sugestão que o irmão deu, com certeza. Use lápis de cor, lã, retalhos de tecidos, cola, tesoura, e faça um desenho bem bonito do seu melhor amigo. Né? Primeiro, ele tem que saber o que é amigo, né? Esse conceito. Aí, depois, ele precisa realmente, através do dom, dos talentos, e desenvolvendo, né? Passando essa expressão para o desenho, e depois até poderá recontar as histórias para um outro amigo. Então, ele tem que estar sempre tendo a oportunidade de estar sendo orientado a estar desenvolvendo aquilo que ele aprendeu ali naqueles poucos minutos, né? Que muitas vezes são 40 minutos apenas, que o professor tem a oportunidade de ensinar. Então, essa criança, ela precisa estar atenta, mas quem vai desenvolver essa habilidade é o próprio líder infantil, e por isso ele tem que se preparar melhor. Lígia, quer falar mais alguma coisa? Sebastiana, eu acho que seria interessante, no grupo de vocês da Carioca, foi colocado um vídeo de 2 crianças comentando uma lição dessa revista. E eu acho interessante passar para o pessoal assistir,
porque a gente vê na prática como que é desenvolvido o trabalho. Então, a Carol vai passar aí. Olhem só, olhem, observem. Henrique, qual é o título da história de hoje? Os amigos perdoam um ao outro. E quem são esses dois? Esaú e Jacó. E o que aconteceu com Esaú e Jacó? Eles eram filhos de quem? Isaac e Rebeca. As duas ficaram longe um do outro por muito tempo, só que os dois se encontraram. Só que Jesus... Deus mandou o quê? Jacó e até a terra do seu irmão e levou presente, rebanho. Muito bem, porque ele obedeceu a Deus, né? E Esaú, ele ficou feliz quando encontrou Jacó? Sim! E ele aceitou os presentes? Sim! Não! E depois que Jacó ficou insistindo? Muito! Aí todo mundo sim! E o que aconteceu? Os dois ficaram o quê? Irmãos e amigos para sempre! Enfim, tchau! Tem do menorzinho, né? Bem Tem um outro do maiorzinho. É bom passar só para a gente ver como que é o desenvolvimento das crianças. Olhem bem. Olha o desenho desse. Já é um pouco os maior. amigos perdoam um ao outro. Quem são esses dois? Esaú e Jacó. Filhos de quem? Isaac e Rebeca. E o que aconteceu com eles? Eles brigaram e ficaram longe um do outro sem se falar por muito tempo. E Deus se agrada disso? Não. E o que aconteceu? Qual foi a ordem de Deus? Deus mandou Jacó ir para as terras de seu pai e encontrar seu irmão. E ele levou alguma coisa? Sim, levou rebanhos e presentes. E o que aconteceu quando os dois se encontraram? Correram e se abraçaram. E Esaú aceitou os presentes? Não, mas Jacó insistiu, no fim Esaú aceitou. E o que aconteceu? Eles ficaram amigos de novo. Beijo, tchau. Muito bom. As nossas crianças, elas devem haver uma certa... Fugiu um pouco aqui a minha imagem. Nós precisamos realmente nos dedicar muito mais, né? Porque essa criança de hoje, a criança alfa, né, Lídia? Ela está conectada, mas a gente precisa ensiná-las a se conectar cada vez mais com Jesus, né? Com o nosso Deus. Eu quero saber, Carol, a Mônica está aí? Ela estava. Mônica, você ainda está aqui? Pode abrir o áudio e falar aqui com a gente. Eu não sei se ela saiu, Sebastiana, mas ela estava aqui falando no chat. Pois é. Bem, a Eliane está aí, a nossa presidente da MCM. Eu não vejo daqui, eu não consigo ver. Bem, Pastor Hudson, eu gostaria que o irmão desse as suas palavras, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. Eu só quero lembrar as irmãs e os professores de forma geral o desafio que nós temos de sermos amigos de Jesus e de mostrarmos às outras pessoas que Jesus é o melhor amigo, é um amigo melhor, é um amigo verdadeiro, é um amigo que pode e quer o melhor para cada um de nós, para mim, para você, que é líder de crianças também. Amém. Irmã Lídia, uma palavra final, um agradecimento. Nós é que agradecemos vocês, na verdade. A minha palavra é para vocês continuarem firmes e constantes,
porque nós estamos trabalhando para povoar o céu. E para a criança chegar lá, ela precisa que cada um de nós mostre o caminho para ela. E qual é o caminho? Jesus. Então, nós precisamos ser referenciais na vida dessas crianças e cercá-las com amor, cercá-las com ensino de qualidade, porque o mundo está atuando para afastar essa geração da presença de Jesus. Então, nós precisamos, como igreja, investir nesta criança para que ela possa conhecer a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Continuem firmes, não desanime. Nós estamos sendo referenciais na vida dessa criança. E Deus se agrada de cada um que está desenvolvendo esse trabalho. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Estamos aqui, eu estou vendo aqui, o site está passando e todo mundo está agradecendo pelo maravilhoso treinamento, por tudo que que aprenderam. Querem mais outras lives como essa. Precisamos fazer o que Jesus mais fazia, né? Mais fez, amar vidas. E nós temos que amar vidas. Isso foi dito pela Regina Laura, né? E eu quero chamar a Eliane. A Eliane está aí? Eu não sei se a Eliane saiu, mas a Mônica está aqui ainda. Tá. Carol, você quer... Não gosto dessa bala, não. Carol? Não gosto. Sim. Oi, tô aqui. Hã? Tá aí a Eliane? É a Mônica. É a Mônica. A Mônica. Oi, amiga. Oi, a Mônica. Ô, Mônica, tudo bem? Ai, que coisa maravilhosa. Tô aqui quietinha, mas não consigo ficar quieta, porque mexe com a gente, né? Missões, amizade, Jesus, não tem como, né? Isso. Mônica, olha só, você lembra aí de alguma musiquinha? Não precisa cantar, não, mas só recitar letra pra gente. Ah, cantar é mais fácil, gente. Ah, então tá. Olha a minha habilidade. Tá Falando bom. de habilidade. Surpresa é sempre melhor. Bem-vinda. É sobre amizade, né? Uhum. Tem uma do pastor Marcílio, da Zelda, antiga, que diz: é bom, amigos, a gente ter, é bom, amigos, a gente fazer, é bom, amigos, rever, é bom, amigos, reter, é bom, amigos, sempre ter, é bom, amigos, sempre ver, é bom, amigos, a gente fazer, é bom, amigos, rever, é bom, amigos, reter, é bom, amigos, sempre ter. Por quê? Você é benção, irmã. Vou te dar a Você quer dar uma palavrinha para a gente dormir? Não, tô bem. Tá? Tô bem. Tô aqui Ótimo. bebendo de balde com vocês. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu agradeço ao pastor Hudson, agradeço a Lídia, agradeço a todas vocês por esse carinho. Eu não disse que a nossa sala seria alegre, e é uma bênção, né? Os nossos encontros presenciais são muito bons, mas esse virtual não ficou a desejar. Uma bênção, aprendemos muito e nos vemos, e agora eu passo a palavra a Carol para... Não sei se ela tem alguma coisa para finalizar, para avisar. A nossa diretora amada, diretora executiva, que sempre nos apoia muito. Aí de nós, se não fosse ela, né? Vamos lá, Carol. Gente, obrigada pela participação de todos, viu? Como a gente avisou, ele foi gravado, a gente edita, faz uns destaques e coloca lá no nosso YouTube, para depois vocês analisarem de novo, né? Quiserem rever, compartilhar.
A gente também está com o nosso treinamento passado lá, que foi com a pastora Tânia Lima, que ela fez uma abordagem maravilhosa sobre o trabalho virtual, as ferramentas para se usar nesse tempo, também está bem bacana, se você quiser pode passar lá e assistir. E, Lídia, uma pergunta que fizeram muito aqui, se a revista das crianças vai ter uma nova tiragem ou não. Bom, esse trimestre não vai ter. Irmãos, vocês sabem que a gente está passando por um momento muito difícil. Então, assim, nós não podemos publicar muitas e as revistas ficarem estocadas. Então, a gente diminuiu a tiragem e vai aumentando de acordo com a procura. Então, esse terceiro trimestre, nós não vamos fazer uma nova tiragem, mas no quarto trimestre, provavelmente, nós vamos aumentar a quantidade das revistas que serão publicadas, mas também não vai ser muito. Então, a minha palavra para vocês é o seguinte: já entrem em contato e façam a sua reserva, tá bom? Porque, assim, fazendo a reserva, a gente já tem até uma noção da quantidade. Então, procurem fazer isso. Mas esse trimestre, mesmo não tendo a revista infantil, você adquirindo a revista do líder, já tem atividades ali que dá para você desenvolver uma aula com essa temática sobre a amizade, tá bom? Então, essa é a minha palavra, ok? E comprem revistas, que quanto mais vocês comprarem, mais a gente pode fazer. Olha, a revista do líder, nós precisamos vender, independente de ter a da criança, porque senão o trimestre que vem nós não vamos poder fazer impressa do líder, entendeu? Então, procurem adquirir a do líder, guardar, porque é um material que é importante você, como líder, ter também. Se você tem uma amiga que é professora de escola de educação infantil, compre essa revista e dê de presente para a sua amiga que trabalha em escola, porque é uma temática que, com certeza, ela vai trabalhar com os alunos dela, tá bom? A Mônica botou aqui que lembrou da propaganda do Compre Batom. Eu também lembrei na hora. Compre a revista, Mônica. Mas eu também, eu falei pensando na propaganda, compre a revista. Oi, irmã Lídia, teve uma Quanta arte um encontro. live, ó. Como? Repete Teve aí. um grupo, um estado, que adquiriu muitas revistas e distribuíram aí para algumas comunidades carentes. A gente pode fazer isso também. Vai chegar em mês de outubro também, né? A gente pode adquirir e doar para algumas comunidades carentes, porque nós temos muito aqui no Rio de Janeiro também, né? E seria uma dos objetivos que a gente iria atingir dentro daqueles objetivos estratégicos traçados no final do ano passado, né? Para esse ano. Boa ideia, muito boa. Seria ótimo, eu achei interessante. Dar de presente para uma criança, não é? Isso. Uhum. Então, tá bom, gente. A gente vai encerrar agora, que a hora está avançada, são 10 horas, viu? Mas a gente quer agradecer a presença de todos vocês, muitas irmãs de outros estados aqui com a gente, do Maranhão, do Piauí, do Pará, da Fluminense aqui, nossas parceiras também, líderes estaduais de Amigos de Missões, muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem um grupo lá no WhatsApp, tá? Se você quiser, você pode sair, mas eu vou colocar lá, vou pedir para a Lídia, né, os slides, você pode compartilhar com vocês, e também os links das revistas, os preços. Também achei aqui no Mercado Livre o link do livro do pastor Hudson, vou colocar lá, tá bom? Para vocês terem aí como comprar e adquirir todo esse material, tá bom? E em breve, acredito que na semana que vem, a gente já vai disponibilizar lá no YouTube esse treinamento, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. O próximo agora não sabemos quando vai ser, a irmã Sebastiana vai ver aí,
conforme também o cronograma do 4º trimestre. E fiquem atentos, porque em outubro a gente pretende, em nome de Jesus, fazer o nosso congresso virtual, né, Sebastiana? Exatamente. E agora, com o usão da internet, a gente também pode abençoar aí outras pessoas e outras crianças de outros estados, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Muito, 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 muito obrigada, viu, irmãos? Deus abençoe a todos, o ministério de todas, que vocês saiam daqui abastecidas para continuarem firmes no ministério de vocês, de evangelizar, cuidar, educar as nossas crianças. Estamos aqui para apoiá-los no que for necessário. Pode procurar a gente no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. A irmã Lídia também é muito acessível. A gente quer dar todo o suporte para vocês aí nesse tempo, tá bom? Então, pode abrir seu microfone, mandar seu beijo, mandar seu abraço. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Obrigada, queridas. Um beijo. Obrigada, foi uma bênção. Obrigado, amei estar com vocês. Oi, tchau, prazer. Foi uma bênção muito grande. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade de ter Deus participado. abençoe. Amém. Dê um sorriso que estão tirando foto nossa, viu? Ah, tá. Obrigada. Vou agradecer. Deus abençoe a toda a liderança. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite para todas. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Professora Lídia, bom te ver de novo. Foi um prazer. Eu e as outras meninas estávamos aqui. Ai, a professora Lídia, será que ela viu a gente? A Nandilene também, Érica. Bom rever, parabéns aí a Carioca pela iniciativa. Excelente treinamento. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe vocês. Bom Deus. Amém. Foi uma bênção, irmã. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Obrigada, Carol. Obrigada, Lídia. Obrigada, Carol. Dina Obrigada, Laura. Ana, cada um. Obrigado, Lídia. Beijo para vocês. Tchau. Hudson, muito obrigada, pastor. Beijo, Nora. Tchau. Irmã Terezinha, um beijo. Tchau, Marta.